Eles a chamaram de caso de caridade. Eles sussurraram que ela era sortuda só por respirar o mesmo ar que seu marido, o magnata bancário Sterling Thorne. Na noite de seu 30º aniversário, gala, em frente a 500 da elite da cidade, Sterling não apenas pediu um divórcio. Ele fisicamente jogou sua esposa grávida para fora da porta da frente como lixo. A multidão riu. A amante sorriu presunçosamente, mas o riso morreu instantaneamente quando o chão começou a tremer. Porque o velho saindo da limusine principal não era apenas um visitante. Ele era o homem que possuía o banco que detinha a dívida de Sterling, e ele estava lá para pegar sua neta. O calendário na parede da cozinha da cobertura lia 14 de outubro. Para o resto da cidade de Nova York era apenas uma terça-feira. Para o mundo dos negócios, era a muito antecipada gala de 30º aniversário de Sterling Thorne, o CEO da Thorne Logistics, um homem apresentado na lista 30 Under 30 por 3 anos consecutivos. Mas para Cyrus, era o dia em que seu casamento finalmente morreu. Ela só não sabia disso ainda. Cyrus Vance, ou Cyrus Thorne, como ela era legalmente conhecida, estava de mãos e joelhos esfregando uma mancha de café do foyer de mármore italiano branco. Ela não era a empregada. A casa Thorne tinha uma equipe de 5 pessoas, mas Sterling havia demitido a faxineira da manhã ontem por respirar muito alto, e ele havia insistido que Cyrus limpasse a bagunça ela mesma. Isso constrói caráter, Cyrus, ele havia dito, passando por cima das pernas dela para verificar o relógio. Além disso, não é como se você contribuísse financeiramente para esta casa. Você pode muito bem se tornar útil. Cyrus afastou uma mecha de cabelo castanho da testa. Suas mãos estavam vermelhas e em carne viva. Quando ela conheceu Sterling 4 anos atrás, ela era uma estudante de arte quieta, voluntária em um abrigo. Ele havia sido charmoso então, aparentemente apaixonado por sua simplicidade. Ela havia escondido seu histórico dele, querendo ser amada por quem ela era, não pelo império colossal que seu avô, Silas Vance, havia construído na Europa. Ela havia passado no teste da pobreza. Ela havia casado com Sterling sem um centavo em seu nome, cortando sua mesada da propriedade Vance para provar sua independência. Mas no momento em que o anel estava em seu dedo, o encanto evaporou. Sterling não queria uma parceira. Ele queria um saco de pancadas. Cyrus. A voz de Sterling ecoou do topo da escada em espiral. Ele estava ajustando os punhos de um smoking Armani sob medida. Ele parecia um deus grego, alto, com queixo marcado e olhos da cor do gelo e tão frios quanto. Cyrus levantou-se rapidamente, limpando as mãos no avental. Estou aqui, Sterling. A mancha sumiu? Ele desceu as escadas, nem mesmo olhando para o chão. Ele parou na frente dela, seu nariz enrugando como se ele cheirasse algo podre. Vá tomar banho. Você cheira a alvejante e desespero, ele zombou. E pelo amor de Deus, vista o vestido bege. Aquele com a gola alta. O bege, Cyrus gaguejou. Mas Sterling, é seu 30º aniversário. Comprei um vestido vermelho. É lindo. Economizei com as vendas da minha loja Etsy também. Não, ele a cortou bruscamente. Jessica está vestindo o vermelho. Não quero que você entre em conflito com os convidados. Cyrus sentiu o sangue escoar de seu rosto. Jessica Malt era a CFO da Thorne Logistics. Ela era loira, vivaz e constantemente ao lado de Sterling. Pelos últimos 6 meses, ela havia sido mais uma esposa para ele do que Cyrus tinha permissão para ser. Por que importa o que Jessica veste? Cyrus perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Sou sua esposa. Sterling riu. Era um som seco, humoral. Ele se inclinou perto, segurando o queixo dela com o polegar e o indicador, apertando apenas o suficiente para doer. Você é minha esposa no papel, Cyrus. Você é um substituto, um caso de caridade que eu peguei porque pensei que você era doce.
Mas você é apenas chata. Esta noite é sobre meu sucesso, minha empresa. Preciso que você desapareça no papel de parede. Não fale a menos que falem com você. Não coma e não me envergonhe. Ele empurrou o rosto dela para longe e caminhou em direção ao elevador. Esteja pronta em 20 minutos. Se você estiver atrasada, eu te deixo para trás. Cyrus ficou sozinha no enorme foyer frio. Ela tocou seu estômago. Ela ainda não havia contado a ele. Ela estava grávida de 8 semanas. Ela havia planejado presenteá-lo com a imagem do ultrassom esta noite. Esperando, rezando para que um bebê derretesse o gelo em seu coração. Ela olhou para o vestido bege pendurado no armário. Era sem forma, feio. Um saco desenhado para fazê-la parecer uma serva. Apenas mais uma noite, ela disse a si mesma, segurando as lágrimas. Vou contar a ele sobre o bebê esta noite. Tudo vai mudar. Ela estava errada. Tudo mudaria, mas não da maneira que ela esperava. O local era o Salão Safira no Hotel St. Regis. Era um oceano de cordões de veludo, câmeras piscando e torres de champanhe. O ar cheirava a perfume caro e dinheiro antigo. Quando o carro Blacktown parou, os paparazzi se aglomeraram. Sterling saiu primeiro, abotoando o casaco, exibindo aquele sorriso de $1 milhão que havia encantado investidores em todo o globo. Ele acenou, absorvendo a agitação. Cyrus saiu um momento depois. As câmeras não piscaram em seu vestido bege sem forma com maquiagem mínima, e seu cabelo puxado para trás em um coque severo. Como Sterling havia exigido, ela parecia sua assistente pessoal, ou talvez uma governanta. Sterling não lhe ofereceu o braço. Ele andou 3 passos à frente dela, entrando no salão de baile como se fosse um rei retornando de uma conquista. Dentro, o quarto estava zumbindo. O quem é quem do mundo dos negócios estava lá. Havia Marcus Thorne, primo de Sterling e rival amargo. Havia investidores do Obsidian Group. E lá, de pé no centro do salão, segurando uma taça de Dom Perignon Vintage, estava Jessica Malt. Ela estava deslumbrante. Ela usava um vestido de seda carmesim que se ajustava a cada curva com uma fenda que ia até o quadril. Seus diamantes brilhavam sob a luz do candelabro. Ela parecia a rainha da noite. Sterling fez uma linha reta para ela. Cyrus arrastou-se atrás, sentindo-se pequena e invisível. Sterling, feliz aniversário, querido. Jessica guinchou, jogando os braços em volta do pescoço dele. Ela o beijou na bochecha muito perto de sua boca para ser amigável. Você está deslumbrante, Jess. Sterling disse, sua voz caindo uma oitava, um tom de afeto que ele não usava com Cyrus há anos. Cyrus ficou desajeitadamente de lado. Jessica recuou e fingiu notá-la pela primeira vez. Seus olhos escanearam o vestido bege de Cyrus com diversão predatória. Oh, Cyrus, você veio, Jessica disse, sua voz pingando doçura falsa. E você está vestindo isso? Que corajosa. É tão rústico, muito chique da pradaria. Alguns convidados próximos riram baixinho. Sterling não a defendeu. Ele se juntou à risada. Ela tem gostos simples, Sterling disse, bebendo um whisky. Nem todos têm sua elegância, Jessica. Cyrus apertou sua pequena bolsa de mão mais forte. Dentro estava a foto do ultrassom. Seja forte, ela pensou. Feliz aniversário, Sterling, Cyrus disse suavemente, alcançando o braço dele. Ele recuou de seu toque como se ela o tivesse queimado. Não despeje em mim, Cyrus. Vai encontrar um canto. Pegue uma água mineral. Não fale com os investidores. Você os entediará até a morte com conversas sobre seus pequenos hobbies de tricô. Cyrus mordeu o lábio, sentindo o gosto de sangue. Ela se virou para se afastar, tentando encontrar um lugar tranquilo perto da varanda. Espere, Jessica gritou. Sterling, precisamos de um brinde. Todos, um brinde. A sala ficou em silêncio. Jessica ergueu seu copo. A Sterling Thorne, ela anunciou, sua voz projetando-se pelo salão. O homem que construiu um império do nada. O solteiro mais cobiçado.
Oh, espere! Esqueci que ele era casado por um segundo. Risadas percorreram a multidão novamente para Sterling. Jessica continuou, seus olhos fixando-se nos de Cyrus. Quem merece uma mulher que pode ficar ao lado dele, não atrás dele? Ela deu um passo em direção a Cyrus, fingindo um tropeço. O copo de vinho tinto em sua mão inclinou-se para a frente. Não foi um acidente. Cyrus viu o brilho malicioso nos olhos de Jessica um microsegundo antes de acontecer. Respingo. O líquido vermelho escuro atingiu o vestido bege de Cyrus na altura do peito. Ele encharcou instantaneamente o tecido barato, espalhando-se como uma ferida de bala. Pingou no chão de mármore branco do salão de baile. A sala ofegou. Oh, meu Deus! Jessica gritou, cobrindo a boca com uma mão que usava uma pulseira de diamante que valia mais do que as supostas economias de vida de Cyrus. Sou tão desajeitada, Cyrus. Sinto muito. Mas por que você não se moveu? Você é sempre tão lenta. Cyrus ficou paralisada. O vinho estava frio contra sua pele. Ela olhou para Sterling, desesperada por ajuda, desesperada para que ele dissesse: está tudo bem, foi um acidente. Sterling olhou para ela. Seu rosto ficou um tom profundo de roxo, não de raiva de Jessica, de raiva de Cyrus. Ele agarrou o braço de Cyrus, sua pegada machucando. Sua idiota desajeitada! Ele sibilou alto o suficiente para o círculo íntimo ouvir. Você acabou de arruinar o piso vintage. Olhe para você. Você parece um porco sangrando. Sterling, ela jogou em mim. Cyrus começou. Cale a boca. Ele rugiu. A música parou. A sala inteira se virou para olhar. Sempre a vítima. Eu te convido para um evento legal e você faz com que seja sobre você mesma. Você arruína tudo o que toca. Eu não fiz nada. Cyrus sussurrou, as lágrimas finalmente transbordando. Sterling, por favor. Tenho algo para te contar. Estou grávida, ela disse. As palavras pairaram no ar. Por um segundo, Sterling pausou. Um lampejo de emoção cruzou seu rosto. Choque, medo. Então Jessica riu. Um som agudo e cruel. Grávida. Oh, por favor. Você tem tentado prendê-lo por anos. É provavelmente uma mentira. Ou pior, não é dele. A acusação quebrou qualquer hesitação que Sterling tinha. Saia, Sterling disse. Mas é seu filho, Cyrus soluçou. Eu disse, saia, Sterling gritou. Ele a agarrou pelos ombros, girando-a em direção às grandes portas duplas. Ele não apenas pediu para ela sair, ele a levou marchando pelo salão de baile. Os convidados se separaram como o mar vermelho, observando em uma mistura de horror e divertimento. Sterling Thorne estava fisicamente ejetando sua esposa de sua festa de aniversário. Quando eles alcançaram as pesadas portas de carvalho, Sterling não as abriu gentilmente. Ele a empurrou. Cyrus tropeçou nos saltos, escorregando no chão polido, e ela caiu com força no concreto da área de desembarque do manobrista lá fora. Havia começado a chover. Sterling! Ela gritou, olhando de volta para ele. Ele estava na porta, emoldurado pela luz dourada da festa, parecendo um demônio. Jessica apareceu ao lado dele, enfiando o braço no dele. Não volte para a cobertura, Sterling cuspiu. Vou mandar suas caixas para o abrigo onde te encontrei. Seu lixo, Cyrus. Volte para a sarjeta. Ele bateu as portas maciças. O som ecoou como um tiro final. Cyrus sentou no pavimento molhado, a chuva misturando-se com o vinho tinto em seu vestido, transformando-o em uma aquarela grotesca. O manobrista desviou o olhar, envergonhado demais para ajudá-la. Ela estava sozinha, sem dinheiro, sem casa, grávida e humilhada na frente de toda a cidade. Ela se encolheu em uma bola, soluçando no concreto frio. Ela alcançou o telefone queimador barato que ela mantinha em sua bolsa, o único telefone que Sterling permitia que ela tivesse. Ela discou um número que não ligava há 4 anos. Ele tocou uma vez, 2 vezes. Olá.
Uma voz rouca e profunda respondeu. Era uma voz que comandava exércitos, uma voz que deixava primeiros ministros nervosos. Vovô, Cyrus sussurrou, sua voz falhando. Houve uma pausa do outro lado. Então o tom mudou de formal para aterrorizado. Cyrus, é você? Meu Deus, criança, onde você está? Nós estivemos procurando por você desde o dia em que você fugiu. Eu estava errada, vovô. Ela engasgou. Você estava certo sobre ele. Você estava certo sobre tudo. Ele... Ele me jogou fora. Ele fez o quê? A voz do outro lado caiu para um sussurro. Mas era o tipo de sussurro que prometia violência. Quem te jogou fora? Cyrus, Sterling Thorne. Silêncio. Então o som de movimento, papéis se movendo, uma cadeira sendo empurrada para trás. Fique onde está, Cyrus. Silas Vance disse. Não se mova. Estou em Nova York para a cúpula da ONU. Estou a 10 minutos de distância. Vovô, pareço uma bagunça. Eu não me importo como você parece. Você é uma Vance. E hoje, Sterling Thorne aprende o que acontece quando você toca em uma Vance. A linha caiu. Cyrus abaixou o telefone. Ela limpou os olhos. Dentro do salão, ela podia ouvir o som abafado da música começando novamente. Eles estavam celebrando. Eles pensaram que ela havia partido. Ela olhou para a longa e escura entrada do hotel. No final, faróis apareceram. Não um par, 2, então 4, então 6. 6 veículos maciços estavam a caminho, ignorando o limite de velocidade, movendo-se em formação tática. O drama não havia acabado. Estava apenas começando. A chuva estava caindo mais forte agora, uma chuva congelante de outubro que lavava em sujeira da cidade para as calhas. Cyrus estremeceu incontrolavelmente, o frio penetrando em seus ossos. Mas o som dos motores que se aproximavam fazia o chão sob ela vibrar. Não era apenas um carro, era uma cavalgada. 6 Rolls-Royce Phantoms pretos foscos, suas grades reluzindo como os dentes de feras de ferro, pararam bruscamente em frente ao St. Regis. Eles bloquearam toda a pista do manobrista, prendendo os carros esportivos de luxo dos convidados de Sterling atrás deles. O capitão do manobrista, um jovem que havia zombado de Cyrus momentos atrás, correu para frente, acenando os braços. Ei, você não pode estacionar aqui. Este é um evento privado para o Sr. Thorne. A porta do carro da frente abriu-se. Um homem saiu. Não um velho, mas uma montanha de guarda-costas com 1,98 m de altura, usando um fone de ouvido e um terno que custava mais que o salário anual do manobrista. Ele nem sequer olhou para o manobrista. Ele simplesmente estendeu uma mão enorme e empurrou o rapaz para o lado como se fosse uma cortina. Proteja o perímetro. O guarda-costas falou em seu microfone de pulso. Instantaneamente, 12 homens saíram dos outros veículos. Eles se moveram com precisão militar, formando um anel protetor ao redor do terceiro carro da comitiva. Eles seguravam grandes guarda-chuvas pretos, criando um dossel seco que levava da porta do carro até onde Cyrus estava sentada no pavimento molhado. A porta traseira do Phantom Central abriu-se. Uma bengala com um punho de prata em forma de cabeça de leão atingiu o asfalto primeiro. Então um sapato de couro preto polido. Silas Vance emergiu. Aos 82 anos, Silas Vance era um mito na economia global. Ele era o acionista majoritário do Vance Banking Group, um conglomerado que discretamente possuía partes de quase todas as principais indústrias na Europa e América do Norte. Ele era conhecido como o Duque de Ferro. Ele não apenas movia mercados, ele os possuía. Ele estava alto, sua postura inflexível apesar de sua idade. Ele usava um casaco de lã carvão sobre um terno de 3 peças que sussurrava de poder do velho mundo. Seu cabelo branco estava penteado para trás e seus olhos do mesmo tom de azul dos de Cyrus ardiam com uma inteligência aterrorizante. Ele examinou a cena. Ele viu o manobrista em pânico.
Ele viu a grande entrada do hotel. E então ele olhou para baixo. Ele viu sua neta, a herdeira de uma fortuna de 40 bilhões de dólares, a menina que ele havia criado depois que seus pais morreram em um acidente de avião. Ela estava encolhida no chão sujo, encharcada e tremendo, coberta de manchas de vinho tinto que pareciam demais com sangue. O rosto de Silas não se desfez em tristeza. Ele endureceu em granito. Ele caminhou até ela, sua bengala clicando ritmicamente no pavimento. Os guarda-costas se moveram com ele, mantendo a chuva longe de seus ombros. Vovô! Cyrus chorou, tentando se levantar, mas falhando quando suas pernas cederam. Silas deixou cair sua bengala. Ele não se importava com isso. Ele caiu de joelhos no concreto molhado, arruinando suas calças sob medida, e puxou Cyrus para seu peito. Eu te peguei, passarinho, ele sussurrou, sua voz falhando apenas ligeiramente. Cheguei até você. Sinto muito. Cyrus soluçou em seu casaco, o cheiro de seu caro tabaco e colônia de sândalo trazendo de volta memórias de sua infância. Tentei fazer isso sozinha. Eu queria provar que poderia ser normal. Mas Silas comandou gentilmente. Ele recuou e olhou para o rosto dela. Ele viu a vermelhidão em seus olhos, a humilhação gravada em sua expressão. Ele tocou a mancha de vinho em seu vestido. Isso é sangue? Ele perguntou, sua voz baixa e perigosa. Não. Cyrus fungou. É vinho. A amante dele. Ela jogou em mim, e ele riu. Ele me jogou fora, vovô. Ele me jogou fora porque estou grávida. O mundo pareceu parar de girar por um segundo. Silas Vance congelou. Grávida, ele repetiu. Você está carregando meu bisneto. Cyrus assentiu. Silas olhou para a entrada do hotel. A luz dourada derramava o som de risos e jazz flutuando no ar frio da noite. Dentro daquele prédio, um homem estava celebrando a destruição de sua neta, enquanto seu herdeiro não nascido era deixado na chuva. Silas Vance levantou-se lentamente. Ele estendeu uma mão e ajudou Cyrus a se levantar. Ele tirou seu pesado casaco de lã e o envolveu em seus ombros, engolfando sua pequena estrutura. Henry, Silas latiu para o chefe de sua equipe de segurança. Senhor, o homem gigante respondeu instantaneamente. Prepare o carro para levar Cyrus ao Ritz. Coloque o Dr. Argus na linha. Peça a ele para nos encontrar lá para verificar o bebê. Não, Cyrus disse de repente. Sua voz era fraca, mas havia um novo aço nela. Silas olhou para ela. Cyrus, você está com frio. Você precisa de descanso. Não quero fugir, Cyrus disse limpando a chuva de seu rosto. Ela olhou para as portas do hotel. Por 4 anos, deixei que ele me fizesse sentir pequena. Deixei que ele me escondesse. Se eu for embora agora, sou apenas o lixo que ele jogou fora. Ela olhou para o avô. Você me disse uma vez que os Vances não recuam. Nós conquistamos. Um sorriso lento e aterrorizante espalhou-se pelo rosto de Silas Vance. Era o sorriso de um tubarão sentindo sangue na água. Essa é minha garota, ele disse. Ele se virou para Henry. Cancele o carro para o Ritz. Nós vamos entrar, senhor. Henry hesitou, olhando para a segurança na porta. Não estamos na lista de convidados. A segurança privada lá dentro é pesada. Silas ajustou seus abotoaduras. Compre o hotel. Henry piscou. Senhor, você me ouviu. Ligue para o grupo de holding do St. Regis agora mesmo. Quero ser dono do prédio antes de passar por aquelas portas. Levará 10 minutos para liberar a transferência bancária, senhor. Bom, Silas disse, oferecendo o braço a Cyrus. Isso nos dá tempo para fazer uma entrada. Dentro do salão Safira, a festa estava atingindo seu auge. Sterling Thorne estava em pé em uma plataforma elevada, um microfone na mão. Ele parecia triunfante. O problema de sua esposa havia sido removido. Os investidores estavam felizes. Jessica estava pendurada em seu braço, parecendo exatamente o troféu que ele sentia merecer. Obrigado a todos. Sterling sorriu, erguendo um copo. Esta noite não é apenas sobre fazer 30 anos. É sobre se livrar do peso antigo e avançar para o futuro.
A Thorn Logistics está registrando lucros recordes. Nossas ações subiram 12% e eu prometo que o próximo trimestre será ainda melhor. Aqui, aqui, a multidão gritou. Fiz algumas mudanças pessoais esta noite. Sterling continuou olhando para a porta com um sorriso presunçoso. Para garantir que nada atrase esta empresa, sem distrações, sem mediocridade. Jessica riu, sussurrando alto o suficiente para a primeira fila ouvir. Sem casos de caridade. A sala riu. Eles eram tubarões, todos eles. Eles respeitavam a impiedade. Então, vamos beber, Sterling gritou. Ao futuro. Bum! As portas duplas no fundo do salão de baile não apenas se abriram, elas foram chutadas para abrir. O som foi como um trovão. A banda de jazz parou de tocar instantaneamente. Um garçom derrubou uma bandeja de taças de champanhe, o vidro estilhaçando no silêncio repentino. Cabeças se viraram. 500 da elite de Nova York olharam em direção à entrada. Primeiro veio a equipe de segurança. 6 homens de terno preto moveram-se em formação em V, afastando a segurança privada do hotel como se fossem crianças. Eles abriram um caminho pelo centro do salão, suas expressões frias como pedra. Então o par entrou. Silas Vance caminhou com o passo lento e deliberado de um homem que possuía a terra sob seus pés. Ao lado dele estava Cyrus. Ela ainda estava usando o vestido bege manchado de vinho, seu cabelo molhado e emaranhado, mas estava envolta em um casaco que custava mais que o carro de Sterling e estava andando com a cabeça erguida. Um murmúrio percorreu a multidão. Começou como um sussurro e cresceu para um rugido de descrença. É aquele meu Deus, é o Silas Vance. O Silas Vance, o presidente da Vance Global. O que ele está fazendo aqui? Com quem ele está? É aquela esposa? Sterling estava no palco, o microfone pendurado frouxamente em sua mão. Ele semicerrou os olhos contra as luzes do palco. Ele reconheceu Silas Vance, bom disse. Claro, todos nos negócios o fizeram. Silas era uma divindade. Sterling havia tentado conseguir uma reunião com a Vance Global por 3 anos e havia sido rejeitado todas as vezes. Mas por que ele estava aqui? E por que ele estava segurando o braço de Cyrus? Confusão virou pânico no peito de Sterling. Ele saltou do palco, ajeitando seu paletó de smoking, colocando seu melhor sorriso psicofanta. Sr. Vance! Sterling gritou, sua voz falhando ligeiramente. Ele correu em direção ao centro da sala, cortando o caminho deles. Isso é uma honra incrível. Eu não tinha ideia de que você estava em Nova York. Se eu soubesse, teria enviado um convite pessoal. Silas não parou de andar. Ele nem sequer olhou para Sterling. Ele passou direto por ele como se Sterling fosse um garçom oferecendo um aperitivo velho. Sterling congelou, humilhado. Ele se virou, correndo atrás deles. Sr. Vance, senhor. Sou Sterling Thorn. Esta é minha festa. Silas finalmente parou. Eles estavam no centro da sala sob o enorme lustre de cristal. Silas virou-se lentamente. Ele olhou para Sterling com olhos que eram de zero absoluto. Eu sei quem você é, garoto, Silas disse. Sua voz não era alta, mas no salão de baile silencioso, ela ecoava por cada canto. Você é o homem que acabou de jogar minha neta para fora na chuva. O silêncio que se seguiu foi pesado o suficiente para esmagar pulmões. Sterling piscou seu cérebro, tentando processar a informação. Sua neta. Ele olhou para Cyrus, a garota quieta e acanhada com quem ele havia casado, a garota sem família, sem dinheiro, que comprava em brechós. Cyrus? Sterling riu nervosamente. Não, senhor, deve haver um engano. Cyrus é ninguém. Ela é órfã. Ela me contou ela mesma. Eu te disse que não tinha família que se importasse comigo. Cyrus falou com a voz firme. Porque quando te conheci, eu estava afastada deles. Eu queria ver se um homem poderia me amar. Por mim, não pelo nome Vance. Ela deu um passo à frente, tirando o pesado casaco. A mancha de vinho era visível para todos.
Encontrei minha resposta esta noite, Sterling. A multidão ofegou. As peças estavam se encaixando. O caso de Caridade era, na verdade, a herdeira de uma das maiores fortunas do mundo. Jessica Malt, que estava parada perto do palco, empalideceu. Ela tentou se esgueirar para trás na multidão, mas os olhos de Silas se fixaram nela. E você, Silas disse, apontando um dedo enluvado para ela. A de vestido vermelho, a que gosta de derramar vinho. Jessica congelou. Eu. Foi um acidente. Você, Silas disse, virando-se para Sterling. Cometeu um grave erro de cálculo, Sr. Thorne. Você presumiu que minha neta era fraca porque era gentil. Você confundiu o silêncio dela com submissão. Sterling estava suando agora. Ele podia sentir os olhos de seus investidores perfurando suas costas. Isso foi um desastre de relações públicas. Ele tinha que consertar. Sr. Vance, por favor, Sterling disse levantando as mãos. Isso é um mal-entendido doméstico. Cyrus e eu, nós temos tido problemas. Ela é emocional. Ela está grávida. Sabe, hormônios. Eu sei que ela está grávida. Silas rugiu, sua voz de repente estrondosa como um canhão. É por isso que vou destruir você. Sterling deu um passo para trás. Agora espere um minuto. Você não pode me ameaçar. Sou o CEO da Thorne Logistics. Somos uma empresa de capital aberto. Você não tem poder aqui. Silas riu. Era um som seco e aterrorizante. Poder? Silas perguntou. Ele alcançou seu bolso interno e tirou um telefone. Ele tocou na tela uma vez e colocou no viva-voz, segurando-o. Execute, Silas disse ao telefone. Feito, senhor, uma voz na linha respondeu. Silas olhou para Sterling. Você sabe quem financia sua dívida, Sr. Thorne? Você pegou um empréstimo de 200 milhões de dólares 3 anos atrás para expandir sua frota. Você alavancou sua empresa inteira e seus bens pessoais contra esse empréstimo. Esse empréstimo é com bancos distintos, Sterling argumentou. É com o Grupo Obsidian. O Grupo Obsidian, Silas disse calmamente, é uma empresa de fachada totalmente pertencente ao Vance Banking. Eu possuo sua dívida, Sterling. Os joelhos de Sterling começaram a tremer. Então eu faço meus pagamentos. Você não pode chamar um empréstimo que está em dia. Na verdade, Silas sorriu. Cláusula 14b do seu contrato. A cláusula de caráter. Se o CEO se envolve em conduta pública que danifica a reputação do credor associado, o credor reserva-se o direito de exigir o reembolso imediato do capital total. Silas gesticulou pela sala. Jogar sua esposa grávida, minha neta, na rua na frente de 500 testemunhas. Eu diria que isso prejudica minha reputação. Sterling sentiu o sangue deixar sua cabeça. Você está cobrando um empréstimo? Estou exigindo o reembolso total. 200 milhões de dólares até a meia-noite de hoje. Não tenho 200 milhões de dólares em dinheiro, Sterling gritou. Ninguém tem. Então eu começo a apreensão de bens, Silas disse casualmente. Começando com esta empresa, depois sua cobertura, depois seus carros, e Silas olhou para o relógio caro no pulso de Sterling. Vou pegar o relógio também. Sterling olhou ao redor do salão, desesperado por um aliado. Marcus! Marcus! Faça algo! Ele gritou com seu primo. Marcus Thorne, seu rival e primo, deu um passo à frente. Ele ergueu um copo de champanhe. Na verdade, Sterling. Marcus sorriu olhando para Cyrus. Acho que o Sr. Vance está sendo muito razoável. Você se comportou como um animal. Sterling estava sozinho. Silas virou-se para se inclinar para Cyrus. Você está pronta para ir, minha querida? Acho que o ar aqui cheira a colônia barata e más decisões. Cyrus olhou para Sterling uma última vez. Ele estava tremendo, quebrado, despojado de sua arrogância em menos de 5 minutos. Estou pronta, vovô, ela disse. Ela se virou para sair, mas parou. Ela caminhou até a mesa onde o bolo de aniversário estava.
Uma monstruosidade maciça de 6 andares. Ela pegou um copo de vinho tinto da bandeja de um garçom. Ela caminhou até Jessica. Jessica estremeceu. Não. Cyrus não jogou. Ela simplesmente inclinou o copo e o derramou lentamente sobre os sapatos caros Jimmy Choo de Jessica. Ups, Cyrus sussurrou. Sou tão desajeitada. Ela se virou e pegou o braço do avô. Vamos para casa. Enquanto saíam, o silêncio permaneceu. Ninguém se moveu até que as portas se fecharam atrás deles. Então o caos começou. As portas do St. Regis mal haviam se fechado atrás de Silas e Cyrus antes que a atmosfera na sala Safira mudasse de choque para predação. Sterling Thorne estava sozinho no centro da pista de dança. A música não havia reiniciado. Os convidados, pessoas que ele chamava de amigos, mentores e parceiros, estavam olhando para ele, não com simpatia, mas com a fria calculadora de abutres avistando uma carcaça. Seu telefone zumbiu. Então zumbiu novamente. Então começou uma vibração contínua e irritada em seu bolso. Ele o puxou para fora. Notificação. Linha de crédito do grupo Obsidian suspensa. Notificação. Conta AMX Centurion congelada devido à atividade suspeita. Notificação. Vance Global Legal Deep. Aviso de apreensão de bens. É um blefe, Sterling murmurou para si mesmo, suas mãos tremendo tanto que ele quase deixou cair o aparelho. Ele não pode fazer isso em 5 minutos. É impossível. Ele olhou em volta por Jessica. Ele precisava dela. Ela era a CFO. Ela saberia como movimentar fundos, como esconder os ativos líquidos antes que os advogados de Vance pudessem bloqueá-los. Jess, Sterling gritou, avistando-a perto da saída. Ela estava andando rápido, seu casaco vermelho jogado apressadamente sobre seu vestido manchado de vinho. Ele correu para alcançá-la, agarrando seu cotovelo assim que ela alcançou o balcão do manobrista. Jess, espere. Precisamos ir para o escritório imediatamente. Precisamos triturar os arquivos das contas offshore e transferir a liquidez para a empresa de fachada das Cayman antes da manhã. Se Vance for sério, estamos em uma briga. Jessica parou. Ela virou-se lentamente. A adoração que estava em seus olhos há apenas 1 hora havia desaparecido, substituída por um olhar de puro nojo. Nós? Ela perguntou, arqueando uma sobrancelha perfeitamente esculpida. Não existe nós, Sterling. Do que você está falando? Somos parceiros. Nós éramos parceiros quando você era o menino de ouro de Nova York. Jessica o interrompeu, sua voz fria. Eu aposto em um vencedor. Não aposto em homens que são publicamente castrados pelos avós de suas esposas. Você sabe quem é Silas Vance? Ele come países no café da manhã. Você está acabado, Sterling. Você não pode me deixar. Sterling sibilou, sua voz aumentando em pânico. Estamos nisso juntos. Você me ajudou a fraudar os livros para o relatório do Q3. Se eu afundar, você afunda. Jessica riu, verificando seu telefone enquanto um Uber chegava. Não uma limusine, mas um sedã padrão. Ela já estava cortando custos. Eu não assinei esses relatórios, querido. Você fez. Eu era apenas uma conselheira e há 5 minutos eu renunciei. Enviei o e-mail do banheiro. Ela abriu a porta do carro. Boa sorte com a dívida, Sterling. E para registro, aquele vestido bege que Cyrus usava, na verdade, ficava melhor nela do que esta bagunça fica em mim. Ela bateu a porta. Sterling observou as luzes traseiras desaparecerem na noite chuvosa. Ele estava sozinho. Ele tentou sinalizar o manobrista por sua Ferrari. O capitão do manobrista, o mesmo que havia sido empurrado pelo guarda-costas de Silas, cruzou os braços e sorriu presunçosamente. Desculpe, Sr. Thorne, o capitão disse. Acabamos de receber uma ligação da empresa de leasing. Eles emitiram uma ordem de retomada. O guincho já está a caminho para a Ferrari. Eu tenho que andar, Sterling sussurrou, a realidade desabando sobre ele.
Você pode tentar o metrô. O manobrista encolheu os ombros. São apenas 275, a menos que seu cartão seja recusado lá também. Enquanto isso, pela cidade, a atmosfera era um mundo à parte. A comitiva de Phantoms entrou na garagem subterrânea da propriedade Vance, uma mansão histórica de calcário no Upper East Side que ocupava meio quarteirão da cidade. Era uma fortaleza de riqueza e privacidade. Cyrus foi conduzida para fora do carro. Ela estava exausta, sua adrenalina despencando, deixando-a tremendo, mas ela não estava mais com frio. Os assentos aquecidos do Rolls-Royce e o casaco de seu avô a haviam aquecido. Doutor, está na biblioteca, Silas disse gentilmente, guiando-a em direção ao elevador particular. Checamos o bebê primeiro, depois você come. Então você dorme por uma semana. Vovô, Cyrus disse suavemente enquanto o elevador subia. Eu não quis causar uma cena. Eu queria dar a ele o ultrassom. Pensei que talvez Cyrus olhasse para mim. Silas a virou para encarar as portas de latão polido. Você não causou a cena. Você sobreviveu a isso. Você tem o sangue Vance. Não pedimos desculpas por sobreviver. A biblioteca estava quente, cheirando a papel velho e madeira de bétula queimando da lareira. Dr. Harris, o médico pessoal da família Vance há 30 anos, esperava com uma máquina de ultrassom portátil. Deite-se, minha querida, Dr. Harris disse gentilmente. Cyrus deitou-se na espreguiçadeira de veludo de chá. Ela puxou o vestido arruinado. O gel estava frio em seu estômago. Silas estava junto à janela olhando a chuva, de costas para dar a ela privacidade, mas seus ouvidos se esforçando para o som. Zum, zum, zum. O batimento cardíaco encheu a sala, rápido, forte. Lá está. Dr. Harris sorriu. Batimento cardíaco forte. Cerca de 8 semanas, exatamente como você disse. O estresse é alto, então precisamos ter cuidado. Mas o feto é resiliente. Dr. Harris moveu a varinha ligeiramente. O som mudou. Tornou-se um ritmo dual, uma cacofonia galopante. Zum, 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 zum. Dr. Harris fez uma pausa. Ele ajustou seus óculos. Um largo sorriso surgiu em seu rosto. Bem, agora o médico riu. Parece que Sterling Thorne cometeu um erro maior do que percebeu. O que é? Silas perguntou, o pânico aumentando. Tem algo errado? Muito pelo contrário. Dr. Harris virou a tela para ela. Silas, talvez queira ver isso. Silas se aproximou. Ele olhou para a imagem granulada em preto e branco. 2 sacos, Dr. Harris apontou. Gêmeos? Irus ofegou, cobrindo a boca. Lágrimas brotaram em seus olhos novamente. Mas estas eram diferentes. Eram lágrimas de alívio avassalador e terror. Gêmeos, Silas sussurrou. O Duque de Ferro, o homem que fazia nações tremerem, estendeu uma mão trêmula e tocou a tela. O dobro do problema. Ele olhou para Cyrus. Precisaremos de um berçário maior. Ele não sabe, Cyrus sussurrou. Sterling não sabe que são gêmeos. E ele nunca saberá, Silas prometeu, sua voz caindo para um rosnado. Ele abdicou de seus direitos quando te jogou na sarjeta. Essas crianças são Vances. Eles carregarão seu nome e nunca jamais pisarão em uma casa de propriedade de um espinho. 3 meses depois, a cidade de Nova York em janeiro era implacável. O vento chicoteava do rio Hudson como uma lâmina de barbear. Sterling Thorne puxou a gola de seu casaco para cima. Era uma mistura barata de poliéster que ele havia comprado em uma loja de descontos. Seus ternos Armani haviam sido vendidos para pagar honorários advocatícios, honorários que não o haviam salvado. Ele estava na calçada do outro lado da rua da propriedade Vance. Ele estava lá há 3 horas. Sua queda havia sido absoluta. Dentro de 48 horas da gala, o conselho da Thorne Logistics havia votado para removê-lo como CEO. Marcus Thorne, seu primo, havia assumido o cargo. E seu primeiro ato foi denunciar publicamente Sterling para salvar o preço das ações. A cláusula de caráter que Silas invocou
havia desencadeado um efeito dominó. Os bancos apreenderam a cobertura. Os carros haviam sumido. Seus amigos bloquearam seu número. Até sua associação à academia foi revogada. Ele estava atualmente dormindo no sofá de um amigo no Queens. Um amigo que estava rapidamente perdendo a paciência com a depressão e o alcoolismo de Sterling. Mas Sterling não estava apenas deprimido. Ele estava obcecado. Ele observava os portões de ferro da mansão. Ele sabia que ela estava lá dentro. Ele havia visto os tabloides, os segredos de Vance e de Cinderela, a rainha. Fotos de Cyrus frequentando vernissagens com seu avô, parecendo radiante, saudável e visivelmente grávida. Toda vez que ele via uma foto de sua barriga de bebê, uma mistura distorcida de arrependimento e ganância se agitava em seu estômago. Aquele bebê era seu bilhete de volta. Legalmente, ele ainda era seu marido. O divórcio se arrastava porque os advogados de Silas enterraram Sterling em papelada que ele não podia pagar para lutar. Mas os direitos parentais da criança eram mais difíceis de rescindir. Se ele pudesse apenas chegar até ela, apenas conversar com ela, ele poderia manipulá-la. Ela sempre fora suave. Ela o havia amado uma vez. Ele poderia convencê-la de que havia mudado, que o estresse o havia feito estourar. Os pesados portões de ferro se abriram. Um SUV preto saiu. Não era a comitiva desta vez. Apenas um único carro. Os olhos de Sterling se estreitaram. Ele viu a silhueta dela no banco de trás. Ela estava sozinha. Ele correu. Ele correu pela rua, desviando de um táxi que buzinava agressivamente. Ele se jogou na frente do SUV, enquanto ele diminuía a velocidade para virar na Quinta Avenida. "Cyrus! Cyrus!" ele gritou, batendo as mãos no capô. O SUV freou bruscamente. A porta do motorista abriu instantaneamente. Um guarda-costas saindo com uma mão alcançando uma arma dentro de sua jaqueta. "Espere!" A voz de Cyrus veio de trás. "Não o machuque." A janela traseira abaixou. Sterling correu para a janela sem fôlego, seu rosto magro e sem barbear. Ele olhou para Cyrus. Ela parecia uma deusa. Sua pele estava radiante, seu cabelo grosso e brilhante. Ela usava um suéter de cachemira creme e um colar de diamantes que soletrava Vance. Cyrus. Sterling ofegou, agarrando o caixilho da janela. "Oh, Deus! Cyrus, olhe para você! Você é linda!" Cyrus olhou para ele. Ela não recuou. Ela não chorou. Ela olhou para ele com a curiosidade desapegada de um cientista examinando um inseto. "Você parece terrível, Sterling," ela disse calmamente. "Eu estive enlouquecendo," ele mentiu, colocando seus melhores olhos de cachorrinho. "Eu perdi tudo, Cyrus, mas não me importo com o dinheiro. Eu percebi que te perdi. Foi isso que me matou. Eu estava estressado. Eu estava bêbado naquela noite. Eu não quis dizer isso." Ele estendeu a mão pela janela, tentando tocar a bochecha dela. Cyrus recuou para fora do alcance. "Você não quis dizer isso?" ela perguntou secamente. "Você não quis me chamar de lixo. Você não quis me jogar no concreto. Ou você simplesmente não quis fazer isso a uma bilionária?" "Não, não é sobre o dinheiro," Sterling implorou. Ele olhou para o estômago dela. Estava grande agora, redondo e pesado. "É sobre nossa família. Esse é meu bebê Cyrus. Um pai tem o direito de ver seu filho. Você não pode manter meu filho longe de mim." Cyrus colocou uma mão protetora sobre sua barriga. "Primeiro de tudo, Sterling," ela disse, sua voz afiada como vidro. "Não é um filho e não é um bebê." Sterling piscou. "O quê? São gêmeos," ela revelou. "Um menino e uma menina." Os olhos de Sterling se arregalaram. 2 herdeiros, 2 conexões com a fortuna Vance. Sua ganância flamejou em seus olhos. Ele não conseguiu esconder rápido o suficiente. Cyrus viu. "Gêmeos," ele respirou. "Cyrus, por favor, me deixe voltar para casa. Podemos criá-los juntos. Posso ajudar a administrar o negócio da família.
Seu avô precisa de alguém jovem, alguém com visão. Cyrus riu. Foi uma risada genuína e calorosa. Você acha que vai dirigir a Vance Global? Ela balançou a cabeça. Sterling, você não conseguiria nem gerenciar uma empresa de logística sem fraudar os livros. Ela apertou um botão na porta. A janela começou a subir. Cyrus, não! Ouça-me. Sterling entrou em pânico, enfiando os dedos na fresta. Se você for embora, eu vou processar. Eu vou para a imprensa. Vou dizer a eles que você sequestrou meus filhos. Eu tenho direitos. Cyrus sinalizou ao motorista para esperar. Ela abaixou a janela. Uma última vez. Ela se inclinou para a frente, seu rosto a centímetros do dele. Você não tem direitos, ela sussurrou. Porque você não é o pai deles. Sterling congelou. O quê? Claro que sou. Você era fiel. Você era obcecada por mim. Eu fui fiel. Cyrus assentiu. Mas os advogados do vovô encontraram algo interessante em seus prontuários médicos da época da faculdade. A infecção por MS que você teve no terceiro ano. Isso te deixou estéril, Sterling. A boca de Sterling caiu aberta. Isso é uma mentira. É, Cyrus sorriu presunçosamente. Ou talvez seja por isso que tentamos por 3 anos e nada aconteceu. Talvez seja por isso que você me culpou por ser estéril. Mas Sterling apontou para o estômago dela. Então de quem são aqueles? Usei um doador. Cyrus mentiu sem esforço. Era um blefe magnífico e cruel que Silas havia roteirizado para ela. Sterling não era realmente estéril, e os bebês eram dele biologicamente. Mas Cyrus conhecia Sterling. Ele era um narcisista. Ele acreditaria que seu próprio corpo o havia falhado antes de acreditar que Cyrus o havia traído. E se ele acreditasse que não era o pai, ele não lutaria por testes de DNA. Ele se afastaria para salvar seu ego. Um doador, Sterling sussurrou horrorizado. Eu queria um bebê. Cyrus encolheu os ombros. E eu sabia que você odiava a ideia, então tomei as rédeas no ano passado. Eles não são seus, Sterling. Você não tem direito à fortuna Vance. Você é apenas um ex-marido estéril e falido. A mentira o destruiu, atingiu o cerne de sua vaidade. Ele afastou as mãos do carro como se fosse radioativo. Você, sua prostituta. Ele gaguejou, mas não havia fogo nisso. Ele estava derrotado. Adeus, Sterling, Cyrus disse. A janela subiu, selando-a dentro do calor. O SUV acelerou, deixando Sterling parado na lama, olhando para suas mãos vazias, acreditando que ele era verdadeiramente um beco sem saída genético. Dentro do carro, Cyrus soltou um longo suspiro. Isso foi implacável. Ela sussurrou para si mesma. Seu telefone zumbiu. Uma mensagem de Silas. Você contou a ele, Cyrus digitou de volta. Eu disse a ele, ele acredita. Ele não vai processar pela custódia. Silas respondeu. Bom, agora venha me encontrar no escritório. Acabamos de comprar a Thorn Logistics. Quero que você demita seu primo Marcos pessoalmente. Cyrus sorriu. O jogo não era mais apenas sobre sobrevivência. Era sobre dominação. A manchete da revista Forbes lia: A nova era de Vance. Como Cyrus Vance Thorn triplicou um legado. Cyrus sentou em um banco de parque no Central Park, observando as folhas de outono caírem. Ela não estava mais usando o vestido bege sem forma. Ela usava um sobretudo de lã camelo sob medida, botas de couro até o joelho e um lenço que custava mais que seu antigo apartamento. Mas ela não estava olhando para a revista. Ela estava observando 2 de 4 anos perseguindo um Golden Retriever através das folhas. Leo Luna, fiquem onde eu possa vê-los, ela chamou, sua voz cheia de risadas. Leo, um menino com cabelo escuro bagunçado e olhos azuis gelados penetrantes, tropeçou nos próprios pés, riu e se levantou novamente. Luna, sua irmã gêmea, era mais rápida, pegando o frisbee do cachorro com um guincho de triunfo. Eles têm energia. Uma voz rouca ao lado dela. Cyrus virou. Silas Vance sentou-se lá. Ele tinha 87 anos agora, movendo-se um pouco mais devagar,
mas sua mente ainda era afiada como um cortador de diamantes. Eles têm a teimosia, Vance, Cyrus o corrigiu, sorrindo. E o charme espinhoso, Silas murmurou, embora não de forma rude. Infelizmente, o sorriso de Cyrus diminuiu ligeiramente. Eles perguntam sobre o pai às vezes. Eu digo a eles que ele foi fazer uma longa viagem. Melhor que a verdade, Silas disse, batendo sua bengala. Que ele era um tolo que trocou diamantes por pedras. A poucos metros de distância, um gari em um colete laranja neon estava espetando lixo com um bastão. Ele se movia lentamente, suas costas curvadas, seu rosto marcado por anos de trabalho duro e noites amargas. Ele parou quando ouviu os nomes. Léo Luna, o trabalhador, olhou para cima. Sob a sujeira e a barba por fazer, os olhos eram inconfundíveis. Era Sterling. Ele não dirigia uma empresa há 5 anos. Após a falência, ele havia entrado em espiral. Álcool, jogos de azar, maus investimentos. Com os poucos dólares que lhe restavam, ele havia se tornado a própria coisa que costumava zombar de invisível. Ele olhou para a mulher no banco, Cyrus. Ela parecia mais bonita do que no dia em que se casou com ele. E o velho, Silas. Mas então seus olhos se fixaram nas crianças. Ele deixou cair seu pegador de lixo. O menino. Léo se virou para olhar o cachorro. O sol atingiu seu rosto. Sterling parou de respirar. Era como olhar em um espelho. O menino tinha seu nariz, sua mandíbula e aqueles olhos azuis gelo. Cyrus tinha olhos castanhos. Silas tinha azul escuro. Aqueles olhos azuis gelo eram a marca registrada de Sterling. A menina Luna riu. Era o mesmo sorriso covinha que Sterling via em suas próprias fotos de bebê. Eles não são de um doador. A mente de Sterling gritou. A coisa estéril, o relatório médico. Era uma mentira. Uma raiva quente e cegante o invadiu. Ela o havia enganado. Ela havia roubado seus herdeiros. Ela havia roubado sua vida. Ele não pensou. Ele não se importava com as consequências. Ele atacou. Cyrus! Sterling gritou, sua voz rouca e gutural. Cyrus estremeceu, virando a cabeça. A equipe de segurança, discretamente posicionada ao redor do perímetro do parque, começou a se mover. Sterling estava mais perto. Ele correu pela banco direto para as crianças. Léo Luna! Ele gritou. Eu sou seu pai. Olhe para mim. Os gêmeos congelaram, olhando para o homem estranho e sujo correndo em direção a eles. Léo deu um passo à frente de sua irmã instintivamente. Voltem! Cyrus gritou, saltando do banco. Sterling caiu de joelhos na frente das crianças, estendendo as mãos sujas. Sou eu! Sou seu pai! Olhe para meus olhos, Léo! Temos os mesmos olhos. Ela mentiu para vocês. Léo olhou para o homem aterrorizado. Mamãe, ele chorou. Antes que Sterling pudesse tocá-los, uma sombra caiu sobre ele. Henry, o chefe da segurança, agora mais velho, mas tão massivo quanto, agarrou Sterling pelas costas de seu colete neon e o ergueu como um boneco de pano. Me solte! Sterling se debateu. Esses são meus filhos. Olhe para eles. Eles são meus. Cyrus correu para frente, puxando os gêmeos para trás de suas pernas. Seu coração estava batendo forte, mas não com medo, com fúria. Tire ele daqui, Henry, Cyrus comandou. Espere! Sterling gritou, seus pés balançando no ar. Você mentiu, Cyrus. Você me disse que eu era estéril. Você os roubou. Vou te processar. Vou fazer um teste de DNA. O tribunal verá a semelhança. Silas Vance levantou-se lentamente. Ele caminhou até onde Henry estava segurando o homem se debatendo. Coloque-o no chão. Henry, Silas disse calmamente. Henry o soltou. Sterling caiu na lama, ofegando. Ele olhou para Silas com puro ódio. Seu velho diabo. Sterling cuspiu. Você orquestrou isso, mas você escorregou. A biologia não mente. Vou conseguir um advogado. Vou pegar metade da sua fortuna em pensão alimentícia. Silas riu. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e puxou um pedaço de papel dobrado.
estava amarelado pelo tempo. Você reconhece isso, Sterling? Silas perguntou. Sterling semicerrou os olhos. O que é isso? É o documento que você assinou 4 anos atrás, Silas disse, em troca de eu pagar sua dívida de jogo à máfia albanesa para que eles não quebrassem suas pernas. O rosto de Sterling empalideceu. Ele se lembrou de que havia estado desesperado. Ele havia assinado algo sem lê-lo completamente. É uma declaração juramentada, Silas leu em voz alta, na qual você, Sterling Thorne, reconhece que não é o pai de despejo biológico dos filhos de Cyrus, que não tem direito a eles, e que renuncia a todos os direitos parentais em perpetuidade em troca de um acordo financeiro. Você também assinou uma cláusula que declara que qualquer futura reivindicação de paternidade seria considerada um ato de extorsão. Silas deixou o papel cair sobre o peito de Sterling. Você os vendeu, Sterling, Silas sussurrou. Você os vendeu por 50 mil para cobrir uma dívida de pôquer. Não importa se você é o pai biológico. Aos olhos da lei, você é um estranho que acabou de admitir extorsão. Sterling olhou para o papel. A memória o invadiu. Ele estava tão certo de que não eram dele. Ele só queria o dinheiro. Não, Sterling sussurrou. Eu não sabia. Eu não sabia que eram meus. Ignorância, Cyrus disse, dando um passo à frente. Não é uma defesa. É apenas quem você é. Ela olhou para ele. Não havia mais amor, nem ódio, apenas pena. Leu Luna, Cyrus disse suavemente. Venham, vamos tomar sorvete. Quem é aquele homem, mamãe? Luna perguntou, apontando para Sterling. Cyrus fez uma pausa. Ela olhou para Sterling, que chorava em silêncio na lama. Apenas um homem que cometeu muitos erros, Cyrus disse. Venham, eles se afastaram. O guarda-costas, Henry, deu a Sterling um último olhar de aviso antes de segui-los. Sterling sentou-se sozinho no parque. O vento aumentou, soprando o contrato amarelado pela grama para fora do seu alcance. Ele os observou partir. Ele observou seu filho, o futuro CEO da Vance Global, o menino que teria carregado o nome Thorne, pegar a mão do velho que o havia destruído. Sterling fechou os olhos. A imagem de Cyrus na chuva naquela noite, 5 anos atrás, queimava em sua mente. Ele jogou sua esposa para fora na frente dos convidados e, ao fazê-lo, jogou fora o mundo. E essa é a história de Sterling Thorne, um homem que tinha um diamante na mão e o jogou fora porque pensou que era apenas uma pedra. É um lembrete brutal de que a arrogância é a característica mais cara que uma pessoa pode ter. Sterling pensou que o poder vinha do dinheiro e do status. Mas ele aprendeu tarde demais que o poder real vem da lealdade familiar e do caráter que você mostra quando pensa que ninguém está olhando. Ele perdeu a esposa, sua fortuna e seu legado. Tudo porque ele não conseguiu ver o valor da pessoa que estava bem ao lado dele. O que você acha? Sterling mereceu seu destino ou o castigo foi muito severo? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de justiça e vingança, por favor, esmague o botão de curtir. Realmente ajuda o canal. E não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para nunca perder uma nova história. Obrigado por assistir e vejo você no